Estamos aí de volta com o terceiro bloco e eu já fico já meio agoniada aí, porque tem um monte de coisa para a gente ainda quer explorar a doutora Regiane aqui hoje, né? E vai apertando aí o tempo, né? E não se esqueça de baixar o aplicativo Missão Saúde, tá? Vai lá no Play Store, baixa o aplicativo e tem nosso Instagram também, né? Que você pode estar interagindo com a gente, mandando algumas perguntas, tá? E o Albert Júnior, ele que faz aí o gerenciamento desse Instagram, né? Então entre lá, marca a gente, né? Que a gente vai estar interagindo com você. E o doutor Marcos aí tem uma pergunta para fazer, verdade, doutor Marcos, para a doutora Regiane? Sim, sim, a curiosidade vai só aumentando, né? E o interesse pelo assunto, na verdade. Então, a descoberta ou o diagnóstico de HPV, doutora, não é um diagnóstico de câncer. Uma vez identificado ou diagnosticado que a paciente tem HPV, ela não está recebendo um diagnóstico de câncer, não, né? Exatamente. Isso vale a pena explicar, deixar claro para a mulher que não é porque ela tem um HPV que ela vai desenvolver o câncer, não. Porque o HPV é apenas aquele vírus. Se a imunidade dela estiver bem, se ela estiver legal e fazendo toda a rotina dela, ela não vai ter esse câncer. Ela precisa apenas ter o cuidado, tá? E lembrando sempre que a maioria das infecções do HPV são deletadas pelo próprio sistema imunológico. Então, vale a pena sempre checar a vitamina D dessa mulher, deixar ela em ordem direitinho com a imunidade dela, tá? Explicar a importância da alimentação, explicar a importância de não fumar, porque o fumo predispõe, diminuindo a defesa, tá? E evitar que ela não tenha aqueles outros fatores relacionados para que ela não venha desenvolver o câncer a partir daí. Porque precisa de todo um conjunto, não basta ter só o HPV. A curiosidade aqui também agora, a alimentação interfere no câncer de mama, sim, né? Nós discutimos. Sim, a amamentação, você diz? A alimentação. Alimentação. O alimento, a sobrepeso também. Era por vir de estar aqui para A perguntar. sorte dele que ele se livrou, porque é câncer de colo, né? Porque senão eu já ia queimar ele. Que ele gosta que eu queime ele, gente. Porque assim, ele fala de alimentação na minha frente, entendeu? Assim, mas aí a sorte dele é que hoje nós estamos falando de câncer de colo uterino, então só mulher, né, que tem aí o colo, né? Mas me aguarde novembro, viu? Outubro rosa, novembro azul, próstata, aí tu vai ver, viu? Olha, a alimentação, a gente tem que lembrar que ela interfere com tudo, porque o organismo humano ele é tudo interligado. Tá ligado, a má nutrição, ela é um dos fatores de risco correlacionado ao câncer de colo. Então, vale lembrar que hoje as pessoas, apesar de aparentemente terem acesso ao alimento, mas estão mal nutridas também. Então, vale sempre lembrar que a nutrição boa, ela é importante para manter a imunidade em alta e consequentemente, uma proteção a mais aí para qualquer tipo de infecção. E o HPV está incluso nisso e o câncer de colo também está incluso nisso. Doutora, e assim, a gente discutindo aqui, até no intervalo, falando a respeito do HPV, e a senhora já falou que é uma doença sexualmente transmissível. E como que é essa relação? Se a pessoa usar preservativo, está tudo bem, está tudo ok, ela não vai ter mais o HPV? Como que funciona essa relação aí? Essa pergunta é muito importante, porque a gente pega no consultório meninas que chegam lá e dizem tem um diagnóstico do HPV, ou até de um NIC1, NIC2, enfim, e falam, mas como eu peguei isso se eu uso camisinha todas as vezes que eu tenho relação? Vale a pena lembrar que a camisinha só protege 50% do HPV, contra a contaminação com HPV. Então, ela não protege 100%. Por isso que não é aquela história que basta usar camisinha, está tudo resolvido, não. Tá? Então, múltiplo parceiros, atividade sexual precoce, tudo está envolvido ali nessa questão. Lembrando que o HPV ele está nas regiões tanto da bolsa escrotal, tanto da região perineal, por isso que só a camisinha não vai resolver. Tá? Então, é importante esse alerta aí para as pessoas. Gente, presta bem atenção nessa informação que a doutora Regiane está passando, que eu creio que você não escuta isso e nem vê isso em qualquer lugar. Tá? Eu estou falando isso
porque é algo assim que a gente não visualiza em palestras. Então, assim, é uma informação muito, muito importante. Tá? Outra questão que eu sei que as pessoas sempre perguntam, o fato de eu ter muitas relações sexuais aumenta a minha chance de ter ou não o câncer de colo uterino? Aí eu quero que a doutora Regiane fale também isso para vocês aí, porque é a dúvida de muitas mulheres. Se eu tiver muita relação sexual, eu vou estar mais predisposta a ter o câncer de colo uterino? Ok. O número de relações em si, ele não tem essa correlação, e sim o número de parceiros. Quanto maior o número de parceiros sexuais, aí sim é um fator de risco para o desenvolvimento do câncer de colo, porque você aumenta as chances de contrair os vários HPVs oncogênicos, né, que existem. Tá? Então, o número de parceiros, sim, que está correlacionado. Doutora, a respeito de... Assim, o programa passou muito rápido. Então, assim, já estamos no terceiro bloco. É importante frisar, acredito que seja importante frisar a respeito de tratamento também. A medicina evoluiu a respeito do tratamento de câncer, de colo de útero. Tem novidades nos tratamentos? Como é que, atualmente, a medicina está abordando o tratamento? Ok. O tratamento sempre, assim, ele tem evoluído no sentido, assim, principalmente das cirurgias, quanto mais cedo, menos agressiva, tá? A questão da próprio rastreamento mais eficaz, principalmente com citologia em meio líquido, que é uma citologia que faz a captura do DNA, né, na verdade, daquela célula alterada. Então, esse é um rastreamento que não depende daquele preparo que a gente orienta a mulher a fazer, que é um dia antes não ter relação, 48 horas antes não ter uso de creme vaginal ou qualquer outra coisa que atrapalhe o exame. Tá? Essa captura híbrida, essa citologia em meio líquido, ela já é mais fácil porque ela não precisa de tanto preparo assim como aquela convencional. Então, seria já um avanço. Outro, em relação ao tratamento, que na verdade vai impactar, é a questão das vacinas. Muito Porque interessante falar nisso. as vacinas estão já uma realidade há um certo tempo. Porém, desde 2014, o Sistema Único de Saúde liberou para meninas de 9 a 13 anos o acesso, né, à vacinação, que é a vacina quadrivalente que foi liberada, né? Para os 4 HPV, para o 16 e 18, que são mais oncogênicos, e para os 6 e o 11, que são relacionados às verrugas. Então, isso está o acesso. Em 2017, o SUS disponibilizou para meninas até 14 anos, ou seja, de 9 a 14 anos, e também para meninos de 11 a 14 anos podem se vacinar nas unidades. Isso já garante uma boa vacinação, um bom aumento de anticorpos cruzados que vai estar defendendo. Não é tudo, mas já é um bom começo. Com certeza. E aí vem aquela dúvida, né, assim, que a gente escuta sempre. Essas vacinas só podem ser tomadas por essa faixa etária? Tem algum problema? Exemplo, eu quero tomar a vacina, eu tenho 40 anos. Não quer dizer que eu tenho 40, tá? Apesar que eu tenho 40. Eu posso tomar essa vacina? Vai ser prejudicial? Como que funciona essa relação? Se eu chegar lá no posto de saúde e dizer, não, eu quero tomar vacina, eu posso tomar? Vamos esclarecer essas questões aqui, porque são dúvidas que a gente escuta todos os dias nos consultórios, nas unidades de saúde. Dá muita confusão, porque eu já participei, já vi muita confusão a respeito disso. Então, hoje a doutora Regiane vai esclarecer, a gente vai estar discutindo aqui sobre isso. Eu tenho direito ou não a tomar? Como que é essa relação? Pelo Sistema Único de Saúde, foi liberado para essa faixa etária que eu falei, meninas de 9 a 14 anos e meninos de 11 a 14 anos. Tá? Fora isso, o grupo de risco que tem HIV, ele também ficou liberado porque eles têm um risco maior de desenvolver. Por isso que nesse grupo é indicado a vacina, né? E é indicado também a citologia, em vez de ser anual, ela é semestral. Tá? Mas, por exemplo, passou dessa faixa etária, você consegue, mas fora do SUS, ou seja, em clínicas de imunização privadas. Que aí você pode ter o benefício, sim,
Tá? Estudos mostram que mulheres que já tiveram lesões precursoras, né, de colo, quando são vacinadas, reduzem muito a reincidência dessas lesões. Então, elas têm um benefício, sim, tá? Pela proteção cruzada que há entre os tipos de HPV e os da vacina. Então, podem ser, porém, o SUS não cobre para todo mundo. As resoluções do SUS foram só para esses grupos especiais que eu citei ainda há pouco. Então, na verdade, assim, você pode tomar, viu? Você que está fora dessa faixa etária, você pode tomar, porém, nas unidades básicas de saúde não está disponível. Até porque tem protocolos, tem as recomendações do Ministério da Saúde. Mas tem as clínicas privadas aí, que aqui em Marabá tem, que você pode estar procurando. E eu já gostaria de saber, doutora, sobre a incidência, né? Para a gente discutir um pouquinho sobre os dados, sobre os números, eu sei que tem uma imagem aí para a gente estar falando, a respeito do câncer, né? Então, vamos falar um pouquinho aí para a gente em relação à incidência? Ok. No Brasil, para esse ano de 2020, está previsto a incidência em torno de 16.509 novos casos, tá? Com o número de mortes correlacionado ao câncer de colo em torno de 6.500. Tá? Ali você vê, ali é um gráfico do INCA, do Instituto Nacional do Câncer, tá? E ele mostra que o câncer do colo, ele é ali, se a gente tirar todos os outros cânceres e apenas analisar os ginecológicos, ele vem em segundo lugar, abaixo de mama. Porém, quando a gente ajunta de uma maneira geral, vem sempre o não melanoma, o câncer de pele não melanoma. Tirando ele, fica a mama, o câncer do colo retal, porque o colo retal é o intestino. A gente tinha discutido isso até no último programa, Foi, não foi? exatamente. E em terceiro ali, nas mulheres, o câncer de colo, tá? Na nossa região norte ainda, quando a gente tira o colo retal, que é o do intestino, e analisa só os ginecológicos, ele assume o primeiro lugar ainda na região norte como um todo. E a senhora assim, acredita que é a cultura? Qual que é? Porque assim, é interessante a gente discutir sobre isso, até para poder propagar, né, em relação a essa prevenção. Por que será que aqui na região norte ainda a maior incidência de câncer ginecológico é o de colo uterino? O que a senhora acha a respeito disso? As mulheres não são acostumadas, não foram a cultura de não ir fazer o preventivo, ou é a acessibilidade também em relação a esse exame? O que pode estar relacionado a isso? Na verdade, a gente observa que ainda há uma falha muito grande nos programas de rastreamento, né? Principalmente na nossa região. O câncer de colo, como o rastreamento dele é barato, ele acaba sendo um marcador do desenvolvimento social. Quanto mais carente esse desenvolvimento num todo, maior a incidência desse câncer. Por exemplo, se você for pegar países do primeiro mundo, ele é muito pequeno a incidência dele. Lá o mama sobressai, porque o mama está ligado mais ao estilo de vida, a mulher moderna que não quer ter filho, tal, entendeu? Então, é o estresse que a mulher está sofrendo. Mas o de colo, não. Ele está ligado com um oncovírus, um papilomavírus, que ele é rastreável, fácil, barato e que devia ser de fácil acesso. Mas essa não é a realidade. Tem mulheres que ainda encontram muita dificuldade. Elas reclamam. A gente vai, às vezes, no posto. Volta amanhã, volta depois, volta não sei quando. Às vezes, aí ela não consegue. Infelizmente, essa é a realidade. Às vezes, o que a gente escuta muito assim, porque tem ali o período que você pode coletar. É até importante falar, período menstrual, eu posso estar coletando preventivo, sim ou não? Essas questões aí. Então, às vezes, naquele momento que ela vai, é o período que ela está preparada, e aí chega lá e não tem como fazer por alguma questão ou outra, ou porque tinha mulher demais para coletar, né, doutora? Exatamente. Então, ainda temos essa lacuna que a gente precisa ser melhorado para mudar esse cenário na nossa região. Tá? E a mulher vai, e vale a pena lembrar que o preparo dela para a citologia convencional, que foi aquela que eu expliquei, com a lâmina, com a escovinha, ela tem que estar pelo menos um dia antes sem ter atividade sexual, pelo menos 2 dias antes sem usar creme, tá? E sem estar menstruada. Então, é importante isso, usar creme vaginal ou fazer algum exame como o ultrassom que usou
o ultrassom transvaginal, que usou gel, e isso pode atrapalhar ali a quantidade, a diluição da amostra e atrapalhar o resultado. Tá? Já a citologia em meio líquido, não. Ela não tem isso, é que ela capta lá direto, seletivamente, a célula que tem alteração. Porém, ainda não é realidade porque não é caro ainda. realidade, né? Ainda não é a nossa realidade, né? A nossa realidade ainda é a do preventivo e ainda está difícil, porque, como já foi mostrado aqui, na região norte, o câncer de colo uterino, ele ocupa o primeiro lugar. Então, a gente precisa correr atrás aí para estar corrigindo essas situações. E a correção é realizar o preventivo. Não tem outro mecanismo, né, doutora, para a gente fazer que não seja a realização desse exame. Doutora, outra situação assim que a gente acaba da vivência na prática, observando que os pacientes têm algumas dificuldades em entender algumas coisas. Nós já falamos aqui durante o programa, HPV, HIV, NIC. Acaba que os pacientes eles chegam nos consultórios e recebem por parte de alguns profissionais o diagnóstico, faz a leitura do exame e apresenta lá NIC 1, NIC 2. E assim, eu acredito que tem alguma situação de dificuldade de compreensão e passa também para as equipes também ter dificuldade de esclarecer com segurança para os pacientes também. Mas uma vez o diagnóstico de NIC 1, por exemplo, existe a possibilidade de explicar para que estão assistindo o que é o NIC 1 e se esse NIC 1 é tratado com CAF, o que são essas siglas, para que a gente possa compreender de uma maneira objetiva e entender essas sopas de letrinhas aí. Isso, o NIC 1, essas classificações NIC 1, que são neoplasia intraepiteliais celulares, né, cervical. O que acontece com elas? É quando você tem um acometimento de figuras de mitose, alteração ali daquela célula, e que ela ocupa apenas 1/3 da membrana, da membrana basal, do epitélio ali, sem extravasar a membrana que delimita ali o epitélio do estroma. Eu até tinha uma foto aí, eu não sei se vai ser fácil colocar, mas assim, aí quando tem NIC 2, é quando você tem 2/3 desse epitélio comprometido. E quando você tem um NIC 3, você já tem todo esse epitélio comprometido. Eu acho que é no slide número 9 que ele está, que explica o que significa isso. Tá? Se puder mostrar, eu agradeço, mas se não der... É porque é uma classificação estrutural, né, da análise da lâmina. É estrutural, exatamente. Porque muitos pacientes já escutam esses termos, aí já acreditam que seja câncer já, na verdade, Isso. ou que já estão com diagnóstico de câncer, né? Escuta, o seu exame veio NIC 1 ou veio NIC 2, não é câncer, na verdade. Não é câncer, então, ainda está um acometimento ainda precursor ali, que ainda não extravasou a membrana basal. A membrana basal é uma membrana que separa ali o epitélio do estroma, que de lá tem acesso aos vasos sanguíneos. Quando extrapola essa membrana basal, é que tem um risco maior de acometimento à distância. Só que, ainda com essa fase de NIC 2, é bem tranquilo tratar. O NIC 3, ele já rompeu ali, já está junto com a barreira, já é considerado um carcinoma in situ. Então, já precisa uma atenção mais imediata para não deixar progredir ali com os vasozinhos, para não cair nenhuma célula na corrente sanguínea e proliferar esse tumor. Mas ainda não é um câncer, tem como tratar. Tá? Quando as mulheres escutam assim, NIC, muitas já sabem, né, assim, que se trata de algo relacionado ao colo, né, vamos dizer assim. Né? Então, quando elas escutam essa palavra, NIC, elas já acham que já estão com câncer, que já está decretado aí a morte, né, doutora? Isso, a imagem lá, olha aí, o pessoal está vendo aí, ó. Ali tem o NIC 1, quando é apenas 1/3 ali daquela membrana, daquela camada de células está acometido. Aí o NIC 2 é quando você já tem esses 2/3 acometido. E o NIC 3, que é nesse penúltimo quadradinho, que todo aquele epitélio está acometido. Aí quando extrapola aquela membrana basal que cai lá para o estroma, aí já é um carcinoma in situ, já extravasou ali a membrana basal. Na verdade, já está começando a invasor, na verdade. Carcinoma invasor. No caso, assim, já saiu dali do colo, é isso? Ele ainda está no colo, mas ele já aprofundou nas camadas desse colo.
entendeu? Ainda não pegou estruturas adjacentes, tipo intestino, bexiga ou paramétrio, que são os ligamentos que sustentam. Mas já deu um avanço ali na profundidade do parênquima. O fato é que, voltando para a questão da prevenção, que são fases, NIC 1, NIC 2, que são passíveis de tratamento, né, de um bom tratamento, né? Exatamente. De uma boa resposta ao tratamento. Então, volta a ser a discussão a questão da prevenção. Então, todo o programa, todo o momento do programa circulou a respeito de tratamento, sintomas, mas, ao final, a mensagem que fica é da importância da prevenção. Exatamente. Isso Tem uma última pergunta aqui de uma telespectadora que fala assim: já faz 1 ano que fiz a colposcopia e a biópsia deu NIC3. E eu estou na espera da CAF. Porém, com o Covid, não sei quando vai sair. Quanto tempo mais posso esperar sem ter problema? Eita, essa daí foi essa difícil, né, doutora? Sem ter problema. Na verdade, né? Não tem como garantir isso, porque lembra que o NIC3 já é considerado um carcinoma in situ, então precisa estar vendo até uma possibilidade de um encaixe dessa mulher para ela conseguir fazer esse CAF, que é uma cirurgia de alta frequência, que tira uma camada ali do colo. E aí precisa ver se esse material está com as bordas livres ainda. Então, quanto mais tempo demora, é lógico que favorece ali a progressão. Então, não é uma coisa ideal. Na verdade, dá até um temor, uma angústia, né, no profissional, que às vezes não consegue atender tudo isso, porque a demanda já era grande e aí com essa questão do Covid apertou. Mas procure tentar lá na sua unidade, ver um encaixe, explicar a sua situação, porque aí, de repente, você consegue até uma prioridade aí na realização desse CAF, que vai ser muito importante para você. Tá bom? Que Deus abençoe e que consiga o mais rápido possível aí. Cabe também até assim, uma solicitação de agilidade por parte de nossas autoridades também, né? Que são situações que estão na iminência de complicar, né? Exatamente. Então, não tem como garantir, porque quando é o NIC3, se fosse NIC 1, NIC 2, ainda dá uma margenzinha maior. Só que o NIC 3 já culpou todo ali, a membrana, todo ali já está esbarrando a membrana basal. Então, se extrapola ali, já fica mais difícil tratar. Tá? E às vezes, assim, o que angustia a gente também em relação a isso, nós como profissionais também, é saber em relação à estrutura familiar que acaba sendo ali de uma forma agredida em relação a um câncer, né, propriamente dito. O tratamento, a gente ainda não tem aqui em Marabá, por parte do SUS, tem a Oncorrádio, que eu sempre falo, né, que é lá do nosso colega Leandro, do Rodolfo, que são amigos nossos, que tem ali o tratamento, uma parte, pelo menos, né, do tratamento de câncer, mas, em si, o tratamento é todo fora, né? E aí é difícil, né? É uma situação assim, muito complicada, porque acaba atingindo toda a estrutura familiar. Então, por isso que nós falamos aqui muito sobre a prevenção. O quanto é importante você prevenir. É melhor prevenir do que tratar. Sempre vai ser melhor prevenir do que tratar, não é isso, doutora? Exatamente. Sempre a prevenção, ela evita chegar nos estágios mais avançados ali. E aí você tem um prazo maior, você tem um tempo maior, você tem todas as possibilidades de fazer um CAF, às vezes uma cauterização, às vezes uma conização e às vezes até uma esterectomia, dependendo de cada caso. E eu já gostaria, assim, gente, acabou o programa. Vocês acreditam que acabou o programa? A gente já fica triste, porque tem ainda dúvidas aqui, que toda hora vai surgindo aqui, e tem pessoas que mandam pergunta para a gente, e vai surgindo aí. E a gente vai ter que chamar a doutora Rejane em outro momento também para estar esclarecendo mais algumas questões aí para a gente. Mas, eu já gostaria de agradecer muitíssimo por ela ter estado aqui, e ela gosta disso, ela gosta de estar passando essas informações. Para quem quiser consultar com a doutora Rejane, ela atende lá na Bioteste, tá, da Cidade Nova, pode procurar ela lá, está passando o telefone aqui embaixo, procure, agende lá, é maravilhosa. Assim, eu converso muito, quando eu vou lá, esqueço até do tempo, assim, tá? Porque ela fala muito, eu falo
mais ainda. Aí o negócio fica difícil a relação ali, tá? Mas muitíssimo obrigada, doutora Rejane. Só posso dizer para a senhora que o Senhor continue lhe abençoando, né? Para que a senhora continue com essa força de vontade de sempre estar passando informações para as pessoas. Doutora, mais uma vez, obrigado por participar, por aceitar participar, instruir aqueles que assistiram o programa. O programa vai estar disponível nas redes sociais, além da TV Cairós, vai estar nas redes sociais também. Então, as instruções que foram dadas aqui agora, elas vão se multiplicar. Então, muito obrigado por aceitar fazer parte dessa cadeia de informações. Eu que gostaria de agradecer mais uma vez o convite, tá? Podem contar comigo, sim, porque é muito bom falar isso e isso acaba despertando aquelas pessoas a se cuidarem mais e a evitar aí problemas maiores, né, para a sua vida. Tá? Então, muito obrigada, que Deus abençoe vocês também por esse programa. Amém. E assim, gente, não esqueçam de entrar lá no nosso Instagram, falando mais uma vez. E outra, uma coisa importante, nós também estamos no YouTube, tá? Da TV Cairós. Lá tá todos os nossos programas. Então, você pode entrar lá. Já tem mais de 1 milhão de participantes, não é isso, Jailson? Lá no YouTube da TV Cairós. Então, você pode entrar lá, que tem toda a programação e tem todos os nossos programas da Missão Saúde estão lá. Então, você tiver alguma dúvida, vai lá. Esse último que passou da doutora Rejane, esse agora vai estar lá, a partir, né, do dia que for liberado, vai estar lá. Então, fique ligadinho aí, Missão Saúde na TV.